Paz e luz seja sobre a sua vida. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E é um prazer muito grande poder falar com você, falar de Jesus, falar da vida, falar das coisas que nos cercam. São tantos temas, né, que você pode ver no nosso canal no YouTube. Joilson de Assis, tudo junto. Só é colocar Joilson de Assis e você vai ter centenas de palestras que falam sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a vida, sobre a existência. Vamos começar agora uma série de estudos e comentários acerca da dinâmica dos relacionamentos, né? Eu quero falar com todos vocês que gostam de pensar, que têm prazer de pensar. Eu tenho prazer de pensar. Eu gosto de pensar, eu gosto de ideias boas. Eu gosto de falar, mas eu gosto mais ainda de ouvir e de pensar, de meditar. Você que gosta de pensar, está à sua disposição na internet um livro de filosofia de minha autoria chamado Filosofia Cristã. É um livro que tem 1000 e poucos pensamentos e mensagens para você. Você só acessar na internet no http://, né? Filosofia Silva. É uma homenagem aos nordestinos, né? Também sou nordestino. Então, filosofiasilva.blogspot.com. É um livro de filosofia totalmente à sua disposição. Como também um livro Enigma dos Sonhos. enigmadosonhos.blogspot.com. E também tem um livro de autoajuda para você analisar, que é o livro Como Evitar Problemas. É um livro muito grande, muito bom, multimídia. Todos eles têm o índice multimídia. É só você clicar no índice que fica do lado direito do seu visor e você irá para o assunto diretamente. O livro Como Evitar Problemas está no site evitarproblemas2.blogspot.com. Vamos começar a falar sobre a dinâmica dos relacionamentos. É uma série de comentários e estudos que fala sobre relacionamentos. Deus fez um ser relacional. Ou seja, Deus criou na Terra um ser que ele se relaciona com os demais seres e necessita se relacionar. Aprender a se relacionar é algo extremamente importante, porque é o que fazemos nessa terra até o dia da nossa morte. Assim que nascemos, já estabelecemos uma relação, né? Uma relação com a mãe, com o pai, com a enfermeira que nos atendeu, né? Quando queremos mamar, choramos. Quando estamos com raiva, choramos. Então aquilo é uma espécie de relacionamento, né? E existem várias dimensões do relacionamento que vamos falar nessa série chamada A Dinâmica dos Relacionamentos, né? Deus nos criou seres relacionais. Porém, como nós acreditamos na queda, no pecado, então quando o pecado veio sobre o homem através de Adão, os nossos relacionamentos se tornaram difíceis de se estabelecer, né? Ficamos com problemas de nos relacionar com os nossos irmãos, com o problema de nos relacionar com Deus e com o problema de nos relacionar com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Depois da queda, os relacionamentos se tornaram meio loucos, né? Complicaram. A Bíblia diz que quando Adão pecou, nasceu da terra espinhos e cardos. Ou seja, a terra não produzia espinhos nem cardos. E a partir daquele momento a terra passou a produzir. Ou seja, a flor não tinha espinho. Como a flor no mundo do inconsciente representa sentimentos, então os sentimentos do ser humano não tinham espinhos, mas passou a ter espinhos. Então, dentro de nossos sentimentos, existem muitos espinhos. E esses espinhos nos furam. Fura nós mesmos e fura aquelas pessoas que nos relacionam. Por isso que os relacionamentos são tão difíceis, né? Então, a terra passou a produzir espinhos e cardos. Logo após, nós encontramos na Bíblia Caim, o primeiro filho de Adão, matando Abel, o segundo filho de Adão.
Então aí já começa a ver a questão da agressividade, da violência, porque o seu irmão não entendia o outro irmão por causa da inveja. Deus tinha aceitado o sacrifício de um e não aceitou o sacrifício de outro. E aquele que fez errado e foi rejeitado, ficou com inveja e com raiva daquele que foi aceito. E com isso nasceu no coração de Caim um mau sentimento. Mas Deus visitou Caim e falou com ele que ele tinha um mau sentimento dentro dele, que competia a ele dominar esse sentimento. Porque se ele não dominasse esse sentimento, o sentimento o dominaria. É isso que acontece também nos relacionamentos. Às vezes nós não reagimos a uma situação, mas começamos a alimentar um ódio, começamos a alimentar um sentimento mau, e este sentimento mau, ele provoca muitos danos, porque ele cresce e nos domina momentaneamente no período, como aconteceu com Caim. Caim foi dominado por um sentimento mau e acabou matando o seu irmão. As situações dos relacionamentos humanos se tornou complicado. Eu sou um amante da história, tenho vários livros de história escritos, e na história a gente olha e vê cada aberração, porque o ser humano passou a ter dificuldade de conviver consigo mesmo. A relação humana passou a ter inúmeras dificuldades de convívio, né? E é isto que estamos começando a comentar nessa série de estudos nesse canal. A Bíblia diz que Deus apareceu para Moisés e mandou Moisés construir uma arca. Essa arca, ela representaria a presença de Deus no meio dos israelitas. Essa arca era feita de madeira, coberta com ouro, e o nome dela era a Arca da Aliança. Só que existe uma observação que eu quero fazer com vocês, que esta arca, Deus exigiu uma madeira chamada madeira de acácia. E essa madeira de acácia, ela é muito difícil de ser trabalhada. Por quê? Porque ela tem muitos nós. Ela é uma madeira cheia de nó. E Deus mandou tratar dessa madeira e colocar ouro por cima dela. O que essa madeira representa? O que essa madeira representa para nós no sentido relacionamento? Essa madeira, ela representa a natureza humana. A natureza humana é cheia de nós. O ser humano, por mais que ele seja aperfeiçoado, ele tem nó dentro dele. É uma madeira de acácia, difícil de ser trabalhada, difícil de ser moldada, mas Deus escolheu ela justamente para mostrar o interior do homem. Somos difíceis de nos relacionar, temos dificuldades inúmeras, bloqueios inúmeros. Temos que analisar esses bloqueios, esses nó que existem dentro de nós, para que haja um melhoramento, haja um aperfeiçoamento. Mesmo aquela madeira sendo cheia de nó, Deus escolheu ela. Mesmo você sendo cheio de defeito, Deus escolhe você e Deus quer você. Agora, você tem que dar espaço para que Deus trabalhe na tua vida e comece a passar a plânia, a plânia, né, que é aquele material que passa e deixa bem planinho, nesses nós que você tem, que é um trauma, é um defeito, é uma mania, né, é algo aprendido ou algo instintivo que todos nós temos. Às vezes oramos tanto para que Deus mude o mundo e nos esquecemos de pedir para Ele mudar nós mesmos. Pedimos tanto a Deus para que Ele transforme, né? Bote o presidente tal lá nos Estados Unidos, abençoe o presidente do Canadá, e nos esquecemos que nós, ou vamos dizer num português bem simples, euzinho, precisamos de muita moldagem. A principal construção que Deus quer fazer não é fora da tua vida. A principal construção que Deus quer fazer é dentro de você. A reforma que Deus quer fazer é dentro da sua casa interna. E é justamente isso que vamos falar
nessa série de palestras, a dinâmica dos relacionamentos. Vamos continuar pensando? Deus te abençoe, em nome de Jesus, muita luz, muita paz seja na tua vida. Amém? Olha, dando continuidade à sequência de palestras acerca da dinâmica dos relacionamentos, vamos falar acerca do relacionamento com Deus, né? Vamos falar mais adiante sobre vários relacionamentos, né? Relacionamento consigo mesmo, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Mas eu quero começar nessa segunda palestra falando sobre relacionamento com Deus, né? Deus é um Deus relacional. Deus, ele busca um relacionamento com suas criaturas. Deus não criou robôs para manipular. Seria tão bom se Deus nos manipulasse, ou seja, Deus lá nos botãozinhos dele, né? E nós, sim, Senhor, nós obedecemos, sim, tá certo, tu prometeu, tu predestinou. Seria tão bom se Deus nos predestinasse e tudo que a gente fizer, tudo que a gente fosse fazer já estivesse escrito, porque eu tenho certeza que se Ele fizesse isso, nós não daríamos tantas burradas que damos na vida. Mas Deus é um Deus relacional, que Ele se relaciona com as criaturas que Ele criou. Encontramos na Bíblia a frase de Deus: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Ou seja, vamos nos relacionar? Então há uma possibilidade do homem chegar a Deus. E quando o homem chega a Deus, Deus chega a ele. Tem também no Novo Testamento, que é essa frase que eu falei no Velho Testamento, tem no Novo Testamento a frase: vinde a mim e arrazoemos e conversemos. Se os vossos pecados foram vermelhos como carmesim, o tornarei mais limpo do que a branca lã. Então Deus é um Deus relacional. Vem cá, vamos conversar. Mas qual é a imagem que você tem de Deus? Qual é a relação que você tem com Deus? As imagens que as pessoas têm de Deus são variadíssimas, e algumas delas até bizarras. Algumas pessoas pensam que o centro do universo são elas. Algumas pessoas pensam que Deus é aquele Deus malandro que está sempre a favor dele e para abençoá-lo prejudica até os outros. Deus tira do injusto e dá para o justo. É bom demais, né? Mas se o pai dele for injusto, ele não quer que Deus tire do pai dele, né? Então, os relacionamentos são variados e as crenças são variadas, mas na Bíblia nós encontramos o procedimento de Deus, o caráter de Deus, porque Deus não é somente poder. Deus, ele é qualidade, ele é pessoa. Qualidade é pessoa. Então, qual é a relação que você tem com Deus? Quais os princípios que você utiliza para a sua relação com Deus? Algumas pessoas estabelecem princípios de relacionamento com Deus, só o princípio financeiro. Outras só princípios de interesse. Mas a Bíblia apresenta que Deus quer que você gere um princípio de relacionamento com Ele baseado no amor. Inclusive está escrito no primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro e grande mandamento que Jesus Cristo disse também no Novo Testamento é amar a Deus. Então, o princípio do relacionamento que Deus quer que tenhamos com Ele é amor. É você se relacionar com Deus utilizando a base de amor, como é da esposa para o esposo. Imagine se uma esposa disser: rapaz, eu dou um beijo em tu porque eu sou casado. Eu faço isso porque eu sou casada no papel. Não, o marido não quer isso. O marido quer que ela faça por amor, que ela beije por amor, que ela faça um almoço por amor, que tudo que ela faça, a base seja o amor. Então a base que nós devemos ter em primeiro lugar com Deus é o amor. Estamos do lado de Deus não é porque Deus nos enricou, ou estamos do lado de Deus porque Ele curou alguma enfermidade de alguém. Não. Estamos do lado de Deus porque simpatizamos com a luz, simpatizamos com a ideia do bem,
e com a pessoa dele. Ah, eu estou diante de Deus porque se eu não só sair, ó, Deus me pega. Deus vai sentar o cacete em mim. Deus vai me lascar, como diz aqui no Nordeste. Não. Assim é o Satanás, não é Deus. Ah, porque Deus é amor, mas é justiça. Mas não é a tua justiça nem a minha. A justiça de Deus é diferente. Não é sair torando cabeça, matando gente. Se você me deixar, eu te mato. Eu boto na cova. Antes de você me deixar, eu boto na cova. Que Deus é esse? É o Deus ou o Satanás? Então o princípio do relacionamento com Deus deve ser o amor. O temor em termos de respeito e não em termos de medo. Algumas pessoas estabelecem o seu relacionamento com Deus baseado no relacionamento que eles têm com o pai dele. E às vezes o pai não é essas pessoas tão querida e tão amorosa, né? Solta essa cadeira, menino. Se você não soltar, eu quebro tua cabeça. Aí no caso, quando a pessoa cresce, essa pessoa atribui a Deus o mesmo procedimento. Deixe isso. Se você não deixar, você vai se ver, eu vou lhe lascar. E esse não é o princípio que Deus quer que você tenha com Ele. Deus quer que você tenha respeito, amor e não medo, porque Ele não quer te prejudicar em nada. Deus não quer te prejudicar em nada. Quem quer é o diabo, mas não vai conseguir, porque o amor de Deus te protege. Com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, medirão a vós, disse o Senhor Jesus. Então Deus se relaciona com os seus seres, utilizando como base o próprio comportamento deles. Então, usarei de misericórdia com quem utilizar de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o princípio do relacionamento de Deus, para ele não ser injusto, ele utiliza o mesmo princípio que você usa. O mesmo princípio que você usa, Deus usa. A mesma coisa, né? Mas aí ainda tem a misericórdia dele. Que às vezes a nossa misericórdia não é suficiente para nos salvar. Porque se Deus nos tratasse como a gente trata os outros, a gente estaria frito. Mas aí entra a misericórdia de Deus. Usarei de misericórdia, com quem usar de misericórdia, mostra um princípio de relacionamento, é ou não é? Então Deus, Ele se relaciona com você da mesma forma que você se relaciona com os outros. E Ele diz, se você me deixar, eu te deixarei. Mas se você me buscar, me deixarei ser achado de vós. Então há um princípio de relacionamento, né? Deus, ele se deixa achar quando alguém o busca. Mas se alguém o deixar, ele o deixará também. Veja que Deus é um Deus de relacionamento. E qual é o relacionamento que você tem estabelecido com Deus? Né? Eu vi já muitos tipos de relacionamento com Deus. Algumas pessoas fazem Deus malandro, né? Olha, Deus para me abençoar, deu um jeitinho ali. Deus para me abençoar, deu aquele jeitinho brasileiro e eu estou aqui, ó, glória a Deus. Deus não faz isso, porque aí ele estaria se contradizendo, né? Outro faz um Deus monstro, né? Eita, Deus matou o filho da vizinha porque a vizinha brigou comigo. Eita, Deus poderoso. Deus matou o filho da vizinha porque brigou com você. Isso é Deus? Não. Isso é sua mente. A mente de quem pensa assim. Sua mente não, mas a mente de quem pensa assim. Deus é um Deus que se relaciona. Deus se relacionou com Israel e fez um acordo político com Israel. E disse, eu abençoarei você. Eu coloco você entre a bênção e a maldição. E ali muitas pessoas se baseiam no relacionamento de Deus com Israel, mas ali era uma outra aliança. Nós estamos numa nova aliança. Aquele acordo ali foi que Deus fez com aquele povo, que na época era bruto, né, dura servil. Ele tinha dura cerviz. Ele não se abaixava, era um povo orgulhoso. Então Deus fez aquele acordo com ele. Agora você tem que estabelecer um próprio relacionamento seu com Deus. E analisar a imagem de Deus que você tem.
Qual o Deus que você tem? É um Deus monstro, um Deus carrasco? Veja se você não está identificando Deus com alguma pessoa, algum parente seu. Deus é Deus, independente da imagem que nós tenhamos dele. E ele quer se relacionar conosco. Partindo desse ponto de vista, tendo um bom relacionamento com Deus, teremos um bom relacionamento com os nossos irmãos e com os nossos amigos. Baseados na Bíblia, teremos um sadio relacionamento com as pessoas que nos cercam. Vamos para a próxima palestra? Vamos lá. Deus te abençoe. Paz e luz seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Muita alegria, muita paz esteja sobre você. Estamos naquela sequência de palestras acerca da dinâmica dos relacionamentos, né? E começamos falando sobre relacionamento, humano, sobre relacionamento com Deus, e agora vamos para a nossa terceira palestra, falando sobre o relacionamento consigo mesmo. Colocamos a questão que Deus criou o ser humano, um ser relacional, um ser que se relaciona com os demais seres. Depois falamos sobre o Deus que se relaciona com o que criou, que somos nós. Deus que é um Deus relacional. E agora vamos falar acerca do relacionamento consigo mesmo. A Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, Deus, a gente e o próximo, quase um triângulo, Se você não se amar, como você amará o seu próximo? Se você não tiver uma autoestima, uma boa estima, como você estimará o próximo? Você é uma pessoa que se odeia. E como você vai amar aquela pessoa que está ao seu lado? Então, depois de nos relacionarmos com Deus, o segundo plano do relacionamento é nos relacionarmos bem com a gente mesmo. Se relacionar bem com os nossos instintos, com a nossa carne, com o nosso espírito e com a nossa alma. Somos um ser pluralizado, ou seja, um ser misto. Temos alma, corpo e espírito. Freud diz que é id, ego, superego. Jung diz uma coisa, outros famosos psicólogos dizem outra, mas todos giram em torno de divisões. Então eu sou nós e nós sou eu. Eu sou um conjunto de seres distintos, que se relacionam. Então eu preciso me relacionar bem comigo mesmo. Necessito estabelecer um bom relacionamento comigo mesmo, para que este bom relacionamento se estenda à família, aos amigos, aos irmãos, aos simpatizantes. Pessoas amargas, cheias de problemas psicológicos e ódios e rancores, essa pessoa ela não tem um bom relacionamento com os outros. Por quê? Porque elas não se relacionam bem consigo mesmo. Elas estão cheias de problemas que faz com que ela se afaste das demais pessoas e destaque nas outras pessoas aquilo que está dentro dela mesma. É o efeito refletivo. Muitos destacam nos outros as falhas que existem ou que existem dentro delas mesmas. Isso é interessante, É muito interessante mesmo. Todos nós somos cheios de falhas e temos que olhar para dentro de nós. A Bíblia diz: julgue-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Alguns pastores fazem isso um cavalo de guerra. E na hora da Santa Ceia, parece que a Santa Ceia vai mais amaldiçoar as pessoas do que abençoar. Mas a Bíblia é bem clara, e nos mostra que precisamos nos relacionar
conosco mesmo, nos julgar a nós mesmos. O que há em mim que necessita de mudança? Na verdade, vivemos num mundo que necessita mais de espelhos do que de vitrines. Mas as pessoas preferem as vitrines para dar destaque nelas. Elas recusam os espelhos. Elas querem as vitrines. Mas a Bíblia nos manda dar uma olhada para dentro de nós mesmos. Encontramos pessoas nas igrejas preocupadas em pecados dos outros. Fulano pecou, Cicrano pecou, Beltrano está em pecado, mas não olha para dentro delas mesmas. Não faz uma reflexão e vê as suas próprias debilidades. Jesus Cristo foi indagado pelos discípulos. E na conversa que Jesus teve com os seus discípulos, ele disse acerca da torre de Siloé: vós pensais que aqueles que morreram na queda da torre de Siloé eram mais pecadores do que vocês. Eu, porém, vos digo, se não vos arrependerdes, todos de igual forma perecereis. Então, o que Jesus estava dizendo ali era que todos eram pecadores e necessitavam se arrepender, fazer uma autoanálise das suas atitudes para que não pereçam em seus erros. Quando falamos em pecado, as pessoas se assemelham principalmente ao sexo, né? Sexo, roubar, alguma coisa parecida. Mas às vezes existem coisas em nossa vida que são pecados. E são terríveis, tão quanto os demais pecados. Falhas, defeitos, pessoas que não enxergam seus próprios narizes, faladoras, fofoqueiras, enrolonas e tudo mais. E essas pessoas querem ser mais santas do que os demais, porque às vezes seguram a Bíblia. E não é bem por aí. A Bíblia serve para nós nos analisarmos a nós mesmos, porque podemos enganar a todos, mas não enganamos a nós mesmos. E a principal busca do homem deve ser o aperfeiçoamento pessoal, porque viver todo mundo vive. Uma aranha vive, uma barata vive, uma mosca vive, uma lagartixa vive. Agora, saber viver, eis a questão. Saber se relacionar, eis a questão. Você tem que aprender a se relacionar consigo mesmo, com seus impulsos, com as suas necessidades, com as suas debilidades, suas falhas, seus medos. Você tem que gerar um relacionamento. Porque dentro do coração da gente não dá para esconder a terra debaixo do tapete. Não dá. O que temos que fazer é analisar se temos aquela debilidade, como fazer com que essa debilidade suprima. Como fazer com que essa debilidade vá embora, suma, desapareça, ou seja consertada. Se temos um defeito, vale a pena consertá-lo, porque todo defeito leva o ser humano ao prejuízo. Todo defeito leva o ser humano a perder qualidade de vida. Deus quer que você viva uma vida e uma vida com abundância. Porque muitos não vivem uma vida cheia de abundância. Porque eles mesmos não se permitem viver. São negativistas, são pessoas que se espraguejam, são pessoas que não se dão bem consigo mesmo, pessoas que vivem iradas, zangadas, frustradas. Olha, não dá para chorar pelo leite derramado. Derramou-se, mas não vamos perder a vaca, não vamos deixar a vaca ir para o brejo. Vem mais leite por aí, porque enquanto a vida há esperança, e a vida sempre nos oferece oportunidades inúmeras. A tua luz brilhará, mas depois
que as nuvens de dentro da gente mesmo forem afastadas. É como se nós fôssemos um céu e houvesse uma estrela dentro da gente. E essa estrela brilha. Mas às vezes vem uma nuvem e fecha essa estrela. E ela é incapaz de estabelecer sua própria sorte. Mas Deus nos garante: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos ajuda a nos relacionar consigo mesmo, a termos uma boa imagem da gente. Qual é a imagem que você tem de você? Algumas pessoas têm uma imagem distorcida, ampliam demais, se acham bonzões demais, gostosões demais. Outros se acham um lixo terrível e tal. É justamente essa balança da imagem pessoal que você tem de você mesmo, do relacionamento que você tem com você mesmo, que Deus quer equilibrar. Equilibrando a imagem e os conceitos que você tem dentro do seu coração, Deus equilibrará toda a tua vida, toda a tua existência. Qual é a imagem que você tem de você mesmo? Se relacione bem com você mesmo, e você se relacionar bem com Deus e com seu próximo. Amém. Muita paz, muita luz seja na sua vida, hoje e sempre. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. É um prazer poder falar com você e comentarmos essa sequência de palestras acerca da dinâmica do relacionamento. É dedicada a todos aqueles que gostam de pensar, que amam o bom conselho, aqueles que fazem do bom conselho um companheiro para a felicidade. Então, para você, o meu abraço e Deus te abençoe em nome de Jesus. Continuando as palestras acerca da dinâmica dos relacionamentos, vamos falar acerca do posicionamento. O que é o posicionamento? É como você se coloca perante a sociedade que te cerca. Isso é muito importante no relacionamento. Como é que você se posiciona? A gente usa por base a Bíblia, que é o livro dos livros. Também usamos a filosofia e a psicologia. Mas a Bíblia diz: põe-te em pé e falarei contigo. Quando o profeta se ajoelhou e caiu prostrado diante de Deus, Deus olhou para ele e disse: põe-te em pé e eu vou falar contigo. Então o profeta ficou em pé e Deus falou com ele. Essa postura de Deus pedir para o profeta ficar de pé é uma postura de posicionamento. Quando Deus chega para ele e diz: fica em pé que eu vou falar com você, ele está dizendo: fique na posição e eu vou falar contigo. Então, na dinâmica dos relacionamentos, temos que saber qual é a posição que estamos, né? A posição que nos colocamos perante a sociedade. A sociedade vê você da forma que você se coloca. Se você se colocar perante a sociedade como um João Ninguém, um João Tadinho, você será um João Tadinho, um João Ninguém. Mas se você se posicionar da maneira certa, você terá muitos frutos. Algumas pessoas se posicionam como super-homens, né? E se autoelogiam demais. Se posicionam como deuses. E até alguns religiosos se posicionam como divinos. Eles se acham divinos. Mas divino é só Deus. Porque todos nós estamos no mesmo barco. E somos farinha do mesmo saco. Somos humano, limitado e às vezes ridículo. Porém, Deus nos ensina a nos posicionarmos perante as pessoas que nos cercam, que vai desde a nossa família, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos irmãos de igreja, né, às religiões que não são a nossa religião, as pessoas que nos admiram e as pessoas que não têm afeto conosco. Qual seria a maneira correta e o posicionamento correto
que deveríamos ter perante a sociedade. Você deve pedir a Deus que ilumine você, a forma de você auto-apresentar-se. As pessoas costumam fazer uma propaganda negativíssima delas mesmas e começam em seus relacionamentos destacar coisas ruins. E quando nós destacamos coisas ruins acontecem, porque um mal atrai outro mal e um bem atrai outro bem. É claro que quando estamos sentindo dor, o que sai da nossa boca é só ai e ui, não é verdade? Mas se nós destacarmos as coisas ruins dessa vida, estaremos atraindo mais coisas ruins ainda. Se você destacar erros e falhas dos outros, estará atraindo mais ainda erros e falhas. Eu conheço, e há muito tempo trabalho com igrejas, já dirigi várias delas, tive o privilégio dado por Deus, né? Várias igrejas, Brasil para Cristo, batistas, igrejas pentecostais, semeadores da fé, pentecostal, sempre observando as igrejas e o comportamento delas. E percebi que muitas igrejas que criticam determinados erros e pecados é o que mais tem. Parece que quando nós destacamos, mesmo criticando, não, nós atraímos essa energia, esses erros, né? Devemos destacar o que é bom e não o que é ruim. Devemos nos posicionar. Como é que você está se posicionando na vida? Como é que você está se posicionando mediante as situações humanas? Será que o posicionamento que você está tendo mediante a vida está correto? As atitudes que você está tomando, a maneira que você se comporta e se impõe perante esta vida está correta? Temos que observarmos sempre as nossas atitudes à luz da Bíblia, para tomarmos uma postura correta. Nem 8, nem 80, nem fanático, nem mundano, mas um comportamento que glorifique o nome de Deus e que nos beneficie. Porque em tudo aquilo que é bom, de boa fama, de bom nome, a Bíblia diz: nisso pensai e buscai. Se há algum afeto, algum lucro, nisso pensai e buscai. Então o que é bom deve ser pensado e buscado. Mas o que acontece? As pessoas pensam no que é ruim. Então às vezes não precisa nem buscar o que é ruim vem e encontra eles. Devemos apontar, devemos ter uma postura de aprendiz, porque é uma postura que enriquece a alma. Se você se colocar nesta vida como um aprendiz, você terá grandes vantagens na sua vida. Devemos nos aperfeiçoar o nosso posicionamento perante o medo. Quem é que não tem medo? Quem é que não tem temores? Mas como é que você se posiciona perante os seus temores? Como é o seu posicionamento perante a eterna vida? Perante a vida eterna? Como é o seu posicionamento perante um vilão? Como é o seu posicionamento perante uma vítima? Ou seja, e como é que você se posiciona como uma eterna vítima? Não deixe ninguém lhe afligir, não, porque essa glória é uma glória destrutiva. Ah, fulano me prejudicou, ciclano me prejudicou, ai meu Deus, eu vou morrer. O pessoal vai ficar coitadinho, bichinho, tadinho, oh meu Deus, tal. Depois de novo, oh meu Deus, tal. E você vai afundando. Existem pessoas até que ficam doentes, porque só doentes elas recebem carinho. Então elas se entregam às doenças esperando alguma atenção. Vejam vocês.
Então o posicionamento dela foi totalmente errado. Né? Como é o seu posicionamento? É verdadeiro, é falso? Fuja da falsidade. E quando uma pessoa é falsa com você, como é que você se posiciona perante ela? Né? A Bíblia diz que com a medida que medirdes, sereis medidos. Né? Como é o seu posicionamento perante heresia, perante o divino, perante o agressivo, né? Perante a ingratidão? Alguém faz uma ingratidão com você, o que você faz? O que eu vou fazer? Todos nós nos perguntamos isso. E é sempre bom a gente se perguntar mesmo. Não, porque eu acho assim, e é desse jeito, e jeito assim, comigo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é um comportamento de uma pessoa que não é sábia. É um comportamento de uma pessoa que vai torar no meio. Porque quem não é frágil, quem não tem flexibilidade neste mundo, tora no meio. Devemos ter o caráter da água. Flexível, né? Mantém o seu nível tolerável, atenuável, mas que numa enxurrada ninguém aguenta o seu furor. Então, como é e qual é a melhor forma de nos posicionarmos? A Bíblia manda nos posicionarmos. Você deve se posicionar sim, e deve pensar bastante, e consultar um sábio perante as posições da vida. Como é que você posiciona? Como um merecido? Tem gente que se posiciona como um merecido. Quer que todo mundo, as atenções do mundo, do planeta, do universo inteiro esteja sobre ele. Como tadinho, você não deve querer ser tadinho. Coitadinho, bichinho. Você é um vencedor. Se posicione como um servo de Deus, como luz e não como trevas. Vamos continuar nas nossas palestras. Que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus esteja na sua vida, hoje e sempre. Muita luz, muita paz para você. Paz mesmo, cheia de paz. Sua vida, seu coração seja cheio de paz. Amém? Vamos continuar falando sobre a dinâmica dos relacionamentos. Falamos sobre várias dinâmicas do relacionamento e agora vamos falar sobre o relacionamento conjugal. O amor, né? Quais as atitudes que nós temos perante o amor? O amor, no amor existem tantos conflitos, não é verdade? Mas sem amor não existe vida. É verdade. Nós somos um fruto de duas bandas. Sem o amor, somos apenas a metade. Sem o amor a pessoa não vive. Sem amor a pessoa existe. Então o amor é o brilho e as cores dessa vida. Quem inventou o amor foi Deus. Não existe coisa mais linda do que amarmos. Quando o ser humano ama, ele flutua nas mais altas nuvens. Agora quando esse amor acaba, ele cai lá de cima da nuvem e vai para um abismo escuro e triste. Então a solidão é um inferno em vida. O amor é uma derivação do sentimento divino, é uma coisa maravilhosa. Quem ama, vive. E como diz a canção, quem tem um amor nesta vida tem sorte. Verdade, quem tem um amor nesta vida tem sorte. Mas o cara não tem dinheiro. Mas se ele tiver um amor verdadeiro, o amor que eu estou falando não é sexo não. É o amor mesmo, é a paixão. E alguns religiosos, não existe isso, é Jesus e tal. Não, existe o amor sim. O amor é o bálsamo, é o perfume dessa vida. Se alguém passar por essa vida sem amar ninguém, a vida dessa pessoa não teve graça nenhuma. Porque o amor é que gera a química da existência. Tá romântico, não tá? Tá romântico essa palestra. As nossas maiores queixas são contra aquela pessoa que nós mais amamos. Então no relacionamento conjugal há muitos choques, muitos conflitos. Mas quem disse que esses choques e esses conflitos são destrutivos? Quem foi que disse isso?
podemos ter choques, conflitos e diferenças. E esses choques, conflitos e diferenças serem harmoniosos e serem benéficos. Porque as diferenças não são maléficas. As diferenças são até benéficas. Porque Deus não nos fez numa máquina de produção, numa esteira de produção. Somos diferentes de todos, daqueles que nos produziram, daqueles que convivem conosco. Somos seres únicos. E às vezes entramos em conflito conosco mesmo. Quanto mais com a pessoa que nós amamos, com o nosso cônjuge. Mas os problemas do amor são solucionáveis. Agora, os problemas da solidão são terríveis e leva à angústia. E a angústia é o coma da alma. Os problemas do amor estão no fato que nós não amamos com as nossas brilhantes ideias. Nós amamos com as nossas naturezas e os nossos instintos mais sublimes e escondidos. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não ama com aquelas... As ideias servem somente de fachada. Né? Ou seja, alguém tem perna torta e eu gosto dessa pessoa que tem perna torta, então eu digo, olha, como é bonitinho perna torta. Então, eu crio desculpas para amar. Mas na verdade, nós nos apaixonamos, amamos com os nossos instintos, com a nossa natureza. E a nossa natureza tem muito que se aperfeiçoar. Algumas pessoas fazem divisão entre paixão e amor. Mas em todo amor há paixão. Existe paixão sem amor, sim, mas não existe amor sem paixão. Então, quando você ama uma pessoa, você tem paixão por aquela pessoa. Né? O amor não impede os choques, né? Ele amortiza os danos. Quem se casar ou quem está casado tem que botar isso na cabeça. Que choques haverá sempre. Existem alguns casais que brigam pouquíssimos, que se discordam pouquíssimos, mas existem outros que chocam constantemente. Mas o amor coloca como fosse um travesseiro. Aquele choque não quebra as esquinas, aquele choque não desmonta os dois, mas no final, com o amadurecimento da relação, aqueles choques vão até ser benéficos. O amor pode unir duas naturezas diferentes. Na verdade, são duas naturezas diferentes, queiramos ou não. Porque você não foi criado no mesmo sistema que sua mulher foi criada, nem você foi criada no mesmo sistema que o seu marido foi criado. São mundos diferentes, são tempos diferentes, épocas diferentes, situações diferentes que produzem choques, inevitavelmente. Mas o amor coloca um bálsamo, uma proteção, que esses dois não se quebrem a não se chocar. Eles vão se chocar, mas não se quebram. Em toda a psicologia, psiquiatria, psicologia, teologia, tudo, todos esses homens de ciência apontam para um ingrediente essencial para que o relacionamento sobreviva: o respeito. Na verdade, às vezes, nos choques que temos, o respeito treme um pouquinho nas bases. Há um terremoto no que chamamos de respeito. Mas o respeito, ele é um ingrediente essencial para que haja um bom relacionamento, uma compreensão do cônjuge. Você não é ninguém sozinho. Deus não fez ninguém completo, porque somos sempre uma banda e precisamos da outra banda para nos colocarmos como um inteiro neste mundo. Não é interessante, né? Os conflitos podem ser benéficos. Pode sim. O que está errado em você pode ser consertado através dela. O que está errado nela pode ser consertado em você. O importante é amar.
Rapaz, quantos casais não chegaram? Meu Deus, eu vou separar, não dá mais certo, é horrível, é um monstro. Ele é um monstro, ele é um monstro, ela é uma monstra, né? Vai se meter para você ver? Daqui a pouco vão se beijando. Meu amorzinho, minha querida, meu amor, eu te amo tanto. Vai compreender. Vai compreender o amor. A adaptação, um ao outro, é questão de tempo. As diferenças podem ser algo benéfico. E a adaptação deve ser algo a ser buscado. Um se adaptar ao outro e um aprender o que o outro não gosta, para que haja uma adaptação. O amor humano é meio louco. O amor humano pode nascer na igreja, os irmãos orando, aleluia, glória lá, glória para cá. E pode nascer, né, numa festa. Quantos amores não nasceu numa festa e deu certo? Então esse negócio de dar certo e dar errado, ninguém pode dizer, pastor nenhum pode dizer. Eu já vi muitos pastores mandando a pessoa se separar do outro. Mas isso é um risco muito grande, é um perigo muito grande. Porque nós não sabemos. Às vezes a gente pensa que vai dar certo e dá errado. E às vezes a gente pensa que dá errado e dá certo. Eu conheço um casal que se conheceu na igreja. E eles viveram felizes e depois se separaram. E conheço casais que se conheceram na zona de prostíbulo. E se amaram. E se casaram e deram certo. E hoje são até evangélicos. Não dá para gerar um padrão numa coisa tão louca que é os sentimentos humanos. Temos que pedir a Deus a bênção e rogar a Deus que dê certo. Pedir ao Senhor que dê certo, sabendo que tudo nesta vida pode dar certo e pode dar errado. Ninguém tem uma placa na testa dizendo que vai dar certo. Ninguém tem uma placa na testa dizendo quem é. Só sabemos quem é uma pessoa quando convivemos com essa pessoa muito tempo. Às vezes convivemos conosco a vida toda, né? Desde que nascemos. E não sabemos quem somos nós. Então a dinâmica do relacionamento conjugal é uma coisa muito complicada. O que podemos fazer é orar, gerar alguns padrões e torcer para que dê certo. Porque ninguém é completo sozinho. Às vezes os maiores defeitos de uma pessoa são suas maiores qualidades. Lembre-se disso. Às vezes os maiores defeitos de uma pessoa são suas maiores qualidades. E às vezes aquilo que você mais odeia no seu esposo é aquilo que vai lhe beneficiar muito mais. Aprenda a se relacionar, busque o concílio e haja com amor e com alegria. Porque a vida é para ser vivida. A vida não é para ficar toda hora brigando e lutando, não. Seja feliz. Paz e luz para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz e muita felicidade em toda a sua vida. Vamos continuar falando acerca da dinâmica dos relacionamentos e vamos falar sobre relacionamento familiar. Né? Como devemos nos comportar perante a família, perante os filhos. Né? A família é o primeiro grupo que um ser humano participa, que um ser vivo participa, né? Desde um gato, a um cachorro, a um bode. O primeiro grupo que ele participa é a mãe, o pai, os conterrâneos dele, aquela irmandade, né? Então o primeiro grupo que uma pessoa participa é a sua família. É na família onde começamos a aprender a nos relacionar. Para começar, quero dizer que não existe família perfeita. Toda família tem seus problemas, seus arranca-rabos, né? E o filho aprende a se relacionar, né, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Então a primeira mulher que um menino tem é justamente a sua mãe. A primeira mulher que ele tem relacionamento, né, de vida com ela é a sua mãe. Depois vem o pai, né, o pai que representa a autoridade, o superior. E depois os irmãos. Então a criança ela começa a se relacionar dentro de um grupo fechado, chamado família, que é produto de Deus, que é plano divino, né? Foi Deus que criou a primeira família, Adão e Eva. Como não existe família perfeita, porque a família é constituída de pessoas, e essas pessoas são imperfeitas, então há defeitos de relacionamento que todos nós temos. Um tem mais, outro tem menos, um tem determinados tipos de
deficiências no relacionamento, outros têm outros tipos de deficiência no relacionamento. Mas queremos afirmar o seguinte, que o ensinamento dos pais dura para a vida inteira. Alguns pais pensam que eles criam filho apenas até os 18 anos, depois disso aí se vira. Não. Os pais criam os filhos até o final da vida deles. Exatamente. Toda a vida do seu filho, ele vai se lembrar de você, das suas palavras, das suas atitudes. E existem diversas maneiras de ensinar os filhos. Uma delas é agindo. É a mais importante dela. Muitas palavras pouco servem. O que vai ensinar mesmo é o relacionamento, é o convívio. Por exemplo, se alguém chega na tua casa te procurando, você manda seu filho dizer, diga a ele que eu não estou. Então você está automaticamente ensinando seu filho a ser mentiroso, né? A ser covarde, a ser omitido. Então, muitos problemas e muitos pais sofrem com os filhos é porque eles veem nos filhos o caráter deles refletido, né? Ah, meu filho é muito bruto, é muito ignorante, mas ele é bruto e ignorante. Então ele está tratando com a própria força genética dele mesmo. Então muitas vezes há esses choques, porque a pessoa está se chocando consigo mesmo, está vendo a sua própria imagem refletida ali no filho, né? E ali há aquele choque, ah, meu filho é assim, assim, e às vezes é do mesmo jeito dele, né? Então não há problemas na família, mas a família é projeto de Deus. Por quê? Se há problemas com as famílias, haveria maiores ainda sem elas, né? O que deve acontecer entre pais e filhos é justamente uma aperfeiçoação de comportamento. É uma busca do respeito mútuo, saber que aquela criança, aquele rapaz, aquele homem é seu filho, mas ele é autônomo, ele é uma pessoa, ele não é você, né? E que você deve influenciar positivamente a ele. E aquilo que você não conseguiu ser, você lutar com todas as forças para que ele consiga, sempre abençoando ele com a sua boca, com a sua língua, porque a bênção do pai e da mãe enriquece muito a alma do filho. E a questão das imperfeições, devemos aprender a amar o imperfeito, porque se nós formos amar só o imperfeito, amaremos apenas as nossas ideias vazias, porque nesse mundo não existe nada perfeito. Não há pai perfeito, não há mãe perfeita. O que há é o amor que une as pessoas. É difícil, porque na família é onde as pessoas revelam as suas naturezas. Elas estão desnudas, né? Elas estão abertas os seus instintos perante a família. E essa abertura desses seus instintos deve ser compreendida pelos pais. Por exemplo, se um filho tem uma dificuldade de aprender algo, não é porque ele é mongol ou porque ele é burro, não. Cada um tem as suas limitações a serem vencidas, né? Inclusive, ninguém nasce com a carta, né, ali ensinando a criar aquela criança com aquela natureza, com aquele instinto. Também não existe criança com instinto ruim. Nós é que provocamos esses instintos. Existem tendências, mas se essas tendências forem provocadas, aí sim poderão se provocar um grande estrago. Mas dentro do ser humano tem instintos bons e ruins. Temos que lutar para despertar os melhores dons. A Bíblia nos diz, buscar em primeiro lugar os melhores dons. E você pode despertar nos seus filhos os melhores dons. Agora, o melhor dom que um pai desperta no filho é justamente a autoestima. Quando um pai está tratando com o filho, ele está tratando com a autoestima. Quando ele respeita esse filho, ele está ensinando esse filho a se autorrespeitar. Agora, quando ele maltrata, então ele está ensinando esse filho a ser um Zé Ninguém e aceitar que os outros tratem ele como Zé Ninguém.
Alguns querem que seus filhos sejam príncipes, mas os tratam como sapos. Como é que, tratando como sapo, queremos que eles sejam príncipes de Deus? Então, a família segue esses aspectos e deve ser analisada assim. O que tem que ser mudado, muda. As naturezas poderão ser aperfeiçoadas. Ou seja, se a pessoa tem um instinto brabo e feroz, isso pode ser trabalhado e pode ser positivo. Tudo nesta vida pode ser positivo e pode ser negativo. Depende da maneira que você coloca. As pessoas são como ferramentas. Imagina se todo mundo fosse uma pá, todo mundo fosse um picarete, todo mundo fosse uma chave de fenda. Não. Mas existem diversas ferramentas para diversos tipos. E num serviço só, se é necessário utilizar várias ferramentas diferentes. As diferenças, elas devem ser utilizadas para nos unir e não para nos afastar uns dos outros. Na família é assim. Existem diferenças, mas se essas diferenças forem trabalhadas, com certeza essas pessoas diferentes serão muito úteis umas às outras. O pai é um rei. Como é que você está governando a sua casa? Com chutes e pontapés? Né? O equilíbrio é a razão da vida. Alguns perdem o equilíbrio. Qual é o equilíbrio que eles perdem? Uns querem ser mandões demais, outros são liberais demais. Mas nisso tudo se deve ter um equilíbrio entre o liberar e o permitir, o utilizar as deficiências de cada um dos seus filhos. A questão dos filhos também é importante. Você deve perceber que seu pai não é um super-herói e que também tem as suas limitações. E você deve respeitar as limitações deste ou desta que te gerou. Todos nós somos cheios de defeitos. A gente só aprende a ser pai sendo pai, não é verdade? E todos nós temos esses defeitos. E esses defeitos vêm na nossa maneira de governo. Todos os homens, em todos os lugares, em todas as dimensões e classes da nossa sociedade, eles dominam utilizando os seus defeitos e suas qualidades. Não há neste mundo ninguém que domine só com as qualidades ou só com os defeitos. Ele domina com os dois. Isso é na política, é na família, é em qualquer área da vida. Os homens dominam com as suas qualidades e dominam com seus defeitos. O que devemos utilizar é a balança, fazendo com que os defeitos e as qualidades andem em harmonia. Não podemos acabar com os defeitos, não é verdade? Mas podemos aperfeiçoar algumas diferenças e algumas debilidades que há no nosso comportamento. Então, aprendendo a se relacionar com os pais, com os filhos, é a coisa mais linda deste mundo. Porque uma família é um projeto de Deus em ação nesta terra. Deus te abençoe. Que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Que você seja abençoado, amado de Deus. Você é projeto do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz seja acrescentado sempre na tua vida. Vamos falar acerca da dinâmica do relacionamento e como lidar com o passado. O passado é um problema para muita gente, né? E carregando a mala do passado, a mala pesada do passado, até onde você vai, né? E passado é algo que você tem que aprender a lidar com ele, porque todos os seres humanos têm um passado. E neste passado existem fatos ruins que às vezes criam trauma na mente da gente. Mas como lidar com essas informações? O passado é importante? O passado é importante? Qual é a importância do passado? Na verdade,
todas as decisões que o ser humano faz, ele consulta automaticamente o passado. Todas as reações que você vai fazer, há um sistema na sua mente que revisa o passado. Revisa o passado. Ou seja, você vai fazer alguma coisa e antes de você fazer esta coisa, o seu passado é revisto para saber se há perigo ou não de algum dano. E aí onde nasce o trauma. Ou seja, alguém estava dirigindo e houve um acidente e essa pessoa não consegue entrar mais no carro, não consegue mais dirigir. Por quê? Porque quando o seu cérebro, o seu sistema mental, ele entra dentro do carro, antes de dirigir ele revisa tudo que já fez e tem esse bloqueio no passado do acidente. Então a pessoa se assusta e diz não. Quantas pessoas não têm futuro porque elas não abandonam o passado, elas não deixam o passado de lado. Então o passado ruim desta pessoa impede dela viver um futuro bom. Então temos que aprender a lidar com as informações ruins e utilizar essas informações ruins como esterco, como estrume para as novas realizações. Ou seja, tirar as informações que nos sejam úteis daquilo que aconteceu, mas não nos deixar prender por traumas relacionadas ao passado. Não existe um bonzinho, que não tenha nenhum passado ruim. Todos nós temos algo ruim no nosso passado. E não existe um botãozinho. Vamos continuar falando acerca da dinâmica dos relacionamentos. Como lidar com as frustrações, Todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, têm frustração. Tem algum trauma, O que é frustração? É aquilo que lhe magoou. A frustração poderia ser representada com uma ferida, um corte na carne. Então aquilo que lhe feriu. Às vezes você foi boa e alguém foi mal com você. Às vezes você se entregou de coração a uma situação e esta situação te prejudicou muito. Então isso é uma frustração. E essas frustrações, elas são pedras no caminho de muitas pessoas. Todas as pessoas têm alguma frustração, algum trauma. Mas isso não pode impedir a nossa jornada para o nosso objetivo. Primeiro você tem que ter um objetivo na vida. Pois quem não quer, quem não sabe para onde vai, acaba chegando num lugar aonde não queria ir. Você está sabendo para onde você vai? Você está sabendo o que você quer da vida? Ou você está como uma folha, levada pelo vento das situações? Então, primeiro você tem que saber para onde você vai. Quais são os seus objetivos na vida? Defini-los, bem concreto. O que é que você quer que Deus te faça? Aí você vai lutar em cima disso que você quer. Depois é saber que a Bíblia diz: eu sou o Deus que te sara. Sara todas as tuas feridas. Então Deus é o Deus que nos sara. As frustrações são comuns à vida, mas a vida vai sarando e Deus sara completamente sem deixar cicatriz. Mas alguns sentem saudades da faca que lhe feriu. Se uma faca lhe feriu, você vai sentir saudade dela. Você não é menos especial ou algo horrível por causa de uma frustração. Ou seja, meu Deus do céu, aconteceu isso na minha vida, meu pai, eu sou um bagaço, como diz o nordestino, sou o bagaço da poica, que a poica chupou. Ou seja, como antigamente se colocava cana para os porcos comer, então
o porco, a porca, mastigar, tirar todo aquele caldo da cana e depois jogar aqueles bagaços. Então surgiu esse ditado, né? Fulano é o bagaço que a porca chupou. E aí, você não é isso aí. Você não é o que as pessoas querem que você seja. Você tem que ter o seu próprio rumo. Porque a humanidade é muito doida. Ou seja, se você for na cabeça dos outros, você vai se perder que nem piolho. Você tem que ir na sua própria cabeça e no que você quer de Deus. Porque um quer assim, outro quer assado, cada um siga a sua cabeça. E aquelas pessoas que ficam se baseando muito na opinião alheia, essas pessoas costumam se perder muito na vida. Ah, pai, se fosse eu, fazia isso. Se eu fosse eu, fazia aquilo. Se fosse eu, fazia isso. Se fosse eu, fazia aquilo. E você vai ficando doido. Né? Como um homem que morreu de tanto tomar chá, porque ele tinha uma enfermidade, e cada pessoa que ele encontra dizendo, ah, pai, toma um chá disso. Aí ele tomava. Aí toma um chá daquilo, ele tomava. Rapaz, toma um chá daquilo outro. E ele começou a tomar chá até que deu um problema nele e morreu. Então você tem que parar de tomar chá dos outros. Se aconselhar é bom, mas com as pessoas certas. E são poucas as pessoas que têm a capacidade de aconselhar alguém. Algumas dessas pessoas, elas não têm capacidade nem de aconselhar elas mesmas. Então você tem que ter cuidado. A quem você pede aconselhamento. Às vezes você está pedindo aconselhamento a uma pessoa totalmente louca. E essa pessoa vai te aconselhar loucamente. E se você fizer o que ela manda, você está fadado ao fracasso. A realidade das frustrações, ela aponta para uma atitude. Nós não devemos prestar atenção a elas. Todas as pessoas que venceram, nós encontramos o nosso querido presidente Lula, que eu tanto admiro. Falha, todo mundo tem, mas como presidente ele foi nota 10, na minha opinião, mas ele não prestou atenção aos títulos que deram para ele. Analfabeto, né? Quantas pessoas no meio da rua criticaram sua barba, né? Dizendo que era barba de bode, era um burro, era um nordestino burro, tal. E foi um ótimo presidente, talvez melhor do que muitos outros que eram superletrados. Ele não deu ouvido às críticas loucas das pessoas. Ele sabia o que ele queria. Encontramos o presidente Roosevelt, lá dos Estados Unidos, e outros grandes homens da Terra que não prestavam atenção no que as pessoas queriam que elas fizessem. Você quer ser um vencedor? Seja obstinado. Você quer ser um perdedor? Tente agradar a todo mundo. Tente agradar a todo mundo. Eu não estou dizendo para você ser um jumento, né? Ignorante, não. Mas se você tentar agradar a todo mundo, você vai desagradar a todo mundo. Quem tenta agradar a todos, desagrada a todos. Você tem que saber lidar com as suas frustrações. E saber que o que houve na sua vida é porque você é um ser humano. E ser humano tem burradas, né? Acontecem coisas ruins na vida deles. E eles sofrem. E, fulano, tal. Algumas pessoas querem pregar como se nós fôssemos divinos, infalíveis. Nesse mundo não existe ninguém forte. Existem aqueles que escapam de alguma forma. E que você escape em nome do Senhor Jesus. Se as frustrações conseguirem te parar, elas alcançaram a sua finalidade. Se elas conseguirem parar você, elas conseguiram a sua finalidade. Não, você deve usar as frustrações. As pedras que jogaram em você, você tem que construir o seu altar. Você tem que construir a sua escada utilizando essa matéria-prima. Eu me lembro que uma grande frustração de um amigo meu foi que o seu grande amor na vida não quis, porque ele era soldado. Soldado da polícia.
Ela disse que não queria, o pai também disse que não queria. Isso foi uma grande frustração na vida dele. Mas ele foi extremamente inteligente. Veja vocês. Aí a mulher disse para ele: eu não quero, deixa a polícia que eu fico com você. Eu não quero namorar com um soldado. Então ele chegou para ela e disse: pois eu vou ser sargento, eu vou ser tenente. Ela disse: não, vamos parar com isso, deixa de ser soldado que eu namoro com você. Aí ele disse: não, eu vou lutar para ser sargento. E ela acabou o namoro. Ele sofreu muito, muito mesmo. Sofrimento terrível, porque era o grande amor da vida dele. E ele usou essa frustração. Ele disse: eu vou ser só sargento. E estudou como louco, como nunca, né? E se tornou sargento da polícia. Hoje ele é primeiro sargento. Em breve será oficial, se Deus quiser, né? E hoje a mulher nota o que perdeu na vida, porque Deus mandou outra bênção. Mas a frustração que ele teve, ele utilizou para saltar por cima das situações. Se ele tivesse deixado a vida militar e tivesse ficado com ela, né, nos subempregos da vida, ganhando pouco, se esforçando muito, trabalhando muito, sem autoridade, sem a moral que a polícia oferece, sem a estabilidade, talvez ele fosse frustrado hoje com ela. Mas essa frustração foi muito grande, a facada foi muito grande, e só sabe quem sente. Mas ele disse: não, eu não vou ser mais soldado, eu vou ser sargento. Ou seja, ele pensou muito além. Hoje eu dou os parabéns a esse homem, porque ele foi extremamente inteligente e ele soube lidar com as suas frustrações. Ele soube agir. Temos que aprender a lidar com as frustrações, né? Você não pode ficar prestando atenção a elas. Você tem que concentrar-se na vitória e não errar. Devemos aprender com os erros dos outros. É uma atitude muito sábia. E com os nossos também. Se nós cometemos alguns, que com certeza cometemos, então vamos aprender também. Procure saltar por cima das situações e aprenda com as frustrações. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, hoje e sempre. Amém. Como lidar com as frustrações? A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Então, nós não podemos permitir que o passado prenda o nosso futuro. Só temos um tempo onde podemos fabricar o futuro, que é o presente. Mas as frustrações nos levam, nos arremete para um passado triste e nos prende a esse passado, o que você não deve permitir na sua vida. Se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, não quer dizer que vai acontecer de novo. Se você ficou frustrada no casamento, não quer dizer que você vai casar e ser frustrada de novo. A não ser que seja uma maldição, mas tem como quebrar. Se você fez algo, meu amigo, e este algo não deu certo, dará certo. Porque você vai ter fé em Deus, e desta vez vai dar certo. Amém? Não se prenda ao passado. Não deixe o passado dominar sobre a sua vida. O presente é mais importante e o futuro é bem mais importante. Ah, se tivéssemos um botãozinho aonde nós apertássemos e o passado desaparecia. Não dá para desaparecer o passado. Passado, ele é história, ele está lá. Mas não quer dizer que você, eu ou qualquer um devemos estar presos a esse passado. Devemos prosseguir para o alvo, como diz Paulo. Prosseguir, esquecendo das coisas que para trás ficam. A Bíblia também diz: traga à memória aquilo que te dá esperança.
Se algo te dá esperança, traga a memória. Se algo não traz esperança para você, não traga a memória, não edifica. Para que trazer coisas ruins do passado? Para que ficar se lembrando? Lembrar é viver outra vez. Então, para que você colocar esta pedra em cima ou na frente do seu futuro, no seu presente? Ah, eu estou frustrado com a igreja, estou frustrado com o pastor, eu sofri muito, o pastor fulano de tal, ali tem muita falsidade, eu fui pisada, fui humilhada. Mas se você for pensar assim, você não faz nada na vida. E é impossível passar por esse caminho de espinhos chamado vida sem levar nenhuma furada, meu amigo. Mas se você ficar lá no meio, me furei, ai meu Deus, você não sai do canto, você vai ficar ali dentro dos espinhos. Você tem que passar, meu amigo. Passou. Se alguma coisa acontecer de ruim, dane-se o passado. O importante é o futuro, é o presente. Quantas pessoas, elas não têm futuro, por quê? Elas estão presas ao passado. Quantas pessoas não conseguem ser nada na vida porque elas ficam se lembrando do que passou. O que passou não adianta mais nada, meu amigo. Não faz mais nada. Águas passadas não move moinho. O que faz você mexer e produzir é o presente e o futuro. Mexa com a sua ideologia, porque eu fui feliz, eu fui grande, eu tive dinheiro, o que foi. Importante é o que você é agora. A produção do moinho está agora. No que você é. O que você é? Ah, eu sou um saudosista. Fica aí dentro de um quarto, olhando para o teto, se lamentando, eu devia ter feito isso, eu não devia ter permitido aquilo, eu permiti, mas eu me arrependo demais, tal. Você desse jeito se torna um inútil. Mas se você pensar, rapaz, eu sofri, mas não vou sofrer mais não. Perder o medo. Eu sei de que quem se corta tem medo de se cortar de novo. Mas agora você vai com a luva do Espírito Santo. Você vai com a luva do Espírito Santo e vai dizer, aconteceu, mas não vai acontecer de novo não. E tem uma coisa, um grande incentivo para a repetição de coisas é você ficar contando lamentações, lamúrias de coisas passadas. Ah, o fulano me lascou, o ciclano também. Ah, o fulano é falso, aquela igreja não presta, aquele outro não presta. Isso traz um azar danado. Por quê? Você está provocando que aqueles acontecimentos passados que não mais lhe alcança se repitam. Ah, porque minha namorada, minha esposa, meu ex-esposo. Você pensa que está contando algo e essa outra pessoa que está lhe ouvindo vai ficar do seu lado. Mas lá no fundo ela vai repensar. Será que aquele cara que fez isso com ela ou com ele não tinha razão? E aí você já começa a provocar no presente o que você passou no passado. E isso não é bom. Trazei à tua mente, à tua memória, aquilo que é bom. E manobre e administre bem o presente. Porque se você fizer o presente bem feito, o futuro está garantido. Porque o passado você não pode mexer mais, passado é passado. Passou, danou-se, escreveu ali, está escrito e pronto. Agora você tem um presente para trabalhar e um futuro para fazer. Esqueça do passado. Não deixe o passado destruir a tua vida. Porque se ele conseguir, de alguma forma, colocar uma pedra no teu caminho, então você está dentro de uma prisão enorme, chamada passado. E essa prisão muitas vezes nem Jesus consegue livrar, porque ele respeita. O cara quer ficar ali sofrendo. Então não é que ele seja incapaz de livrar, não, que tudo posso para aquele que me fortalece. Jesus pode tudo. Agora, se você, meu amigo, quer ficar se lembrando do passado, quer ficar com saudade da faca que te feriu, então Jesus vai dizer, pois fique.
Você vai ficar uma moça velha, um rapaz velho, porque eu sofri, a minha namorada não prestava, isso, aquilo não prestava, o bicho é ruim, ou o bicho é safado, ou caba safado, sem vergonha, cachorro, tal. Você vai ficar nesse moído, nesse círculo, e não sai de canto para canto nenhum. Não deixe que isso aconteça com a sua vida. Você é uma pessoa maravilhosa, você tem capacidade. Se alguém não te valorizou, dane-se, outro valorizará. Se não deu certo, dará certo com o outro. A vida continua, a fila anda. Você é forte, para com isso. O passado passou, o passado passou. Quantas pessoas eu encontro na igreja sofrendo e muito, por coisas que não mais lhe atingem, são memórias. E aquela pessoa amanhece pensando, dorme pensando, está assistindo televisão, de repente pensa. Então o passado está na frente dessa pessoa, e quem está preso ao passado não tem futuro. O futuro não alcança esta pessoa, porque ela está presa, acorrentada a um demônio chamado passado, que vive assombrando essa pessoa de dia e de noite. Preste atenção. Eu sei que o passado tem coisas muito ruins, e como eu falei, vou repetir para você guardar. É impossível passarmos nessa vida cheia de espinhos, sem levarmos nenhuma furada no dedo. Levamos cada uma, cada decepção, cada coisa que acontece na nossa vida. Mas se você for olhar para isso, meu irmão, você está perdido. Se você for olhar, não é que a igreja fulana de tal tem falso pastor, não sei o que lá. Você não vai ficar em igreja nenhuma. Você vai ficar lá de fora, como tem muitos aí, só criticando. Tem gente que a sabedoria dele é só criticar. Critique, mas critique. Faça a sua parte. Se você não gosta da igreja A, vá para a igreja B. Se a igreja B for falsa, vá para a igreja C. Se a igreja C não estiver nem aí para você, vá para a igreja D. Uma delas vai encaixar em você e fica ali na sua, meu irmão. Onde tem gente, tem defeito. Eu quero achar um lugar nessa terra onde não tenha defeito nem falhas. Você pode até pensar durante um ano, 6 meses, que aquele lugar é um lugar perfeito. Mas depois que você começar a analisar, vai notar que o irmão fulano tem uma pendenga, a irmã cicrana tem outra, o fulano tem outra. Da mesma forma é o casamento. Algumas pessoas não conseguem casamento porque elas querem perfeito, meu irmão. Perfeito não existe. Ou você ama com a imperfeição em tudo, ou você está lascado. Você não vai amar ninguém, nem você mesmo. Você é cheio de defeitos. Nós somos cheios de defeitos. Temos muito defeito. Mas podemos amar com defeito e tudo. E aperfeiçoando esses defeitos, podemos amar uma pessoa que também tenha falhas e defeitos. Né? Devemos rever os nossos conceitos, principalmente em relação ao passado, o presente e o futuro. São 3 tempos. O passado não podemos nem administrar porque já passou, já virou história. O presente sim, podemos administrar e pedir a bênção de Deus, e Ele nos dará. E o futuro ainda não chegou. Então você não pode viver no passado e você não pode viver no futuro. Habitantes do futuro. O futuro ainda vai vir. Você tem que ser feliz hoje. Mas eu só vou ser feliz quando tiver um carro. Não. Seja feliz de bicicleta. Seja feliz andando a pé. Seja feliz em nome de Jesus. Tem uma história no meu livro, Como Evitar Problemas. Você pode ver no site pastorjoilson.blogspot.com. Um homem que passou a vida toda fazendo uma casa. E ele passava horas olhando para aquilo aí, um terraço que ele fez, muito lindo. E nesse terraço ele botou lá um armador. E ele ficava pensando, eu vou ficar balançando, minha mulher vai ficar cuidando da comida, e eu vou ficar aqui vendo os carros passar e tudo mais. E ele passou a vida toda levantando esse primeiro andar. A mulher dele, de vez em quando, chegava, homem, vamos passar logo para essa nova casa. Não, só passa quando estiver pronto. Cerâmica na cozinha, cerâmica em casa, tudo direitinho. Ele era perfeccionista. Só que devido às dívidas que ele fez para fazer essa linda casa, ele morreu do coração. Quando ele morreu do coração, a mulher dele chorou, os filhos chorou, meu Deus, que pena, bichinho, coitadinho e tal, né?
Mas depois de um tempo a mulher se apaixona novamente e traz um homem para dentro de casa e casa com ele. E adivinha quem é que vai se deitar naquela rede, se balançar, e a mulher fazendo a comida e os guri brincando ao redor da rede? Quem? O novo marido. Não é urso não, o novo marido, né? E o coitado está debaixo da terra. Então esse homem perdeu uma grande oportunidade de administrar o seu presente. Ele vivia no futuro, aí já é outro erro. Tem gente que vive no passado, outros vivem no futuro. Não, quando eu terminar tudo, eu vou ser feliz, eu vou ser... Não. Quando eu tiver um carrão, quando eu tiver rico, eu levo minha esposa para jantar. Leve agora, meu amigo, vai comer um cachorro quente ali, ó, lá no centro com ela, 2, 3 reais, 4. Vai lá, viva o presente. Administre o presente. Esse outro homem, coitado, ajeitou a cerâmica da casa com tanto cuidado. A rede, que ele queria tanto se balançar, ele nem deitou, porque ele queria uma inauguração digna, né? Tudo cheio de cerâmica, tudo bonito. Quem desfrutou foi o outro, que não deu um prego na barra do sabão, né? Um prego na barra do sabão. E além de não dar um prego na barra do sabão, ele ainda desfrutou da mulher e da linda casa que o outro deixou. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. Amém? Jesus disse que cada dia cabe o seu mal. Então viva hoje. Viva feliz hoje. Não é você comer tudo, estragar tudo, não. É você viver no hoje. O hoje é o único tempo que você pode administrar. O agora. Estou aqui olhando, estou no estúdio aqui da igreja. É o agora que eu posso administrar. Eu não posso administrar o amanhã. E o passado passou. Não, porque o passado e tal, o passado passou, meu amigo. Né? Por isso que Jesus está sempre no presente. Né? Ele está sempre, ele é Deus de já, do agora, do presente. Que você tem que usar o nome de Jesus e a fé que você tem em Jesus para que o seu presente seja bem feito. Você seja feliz hoje, agora. Amanhã pertence a Deus. Se Jesus vier amanhã, glória a Deus, subiremos, né? Se ele não vier, estamos fazendo o presente hoje. Plantar hoje para colher amanhã. Estou plantando, então estou fazendo o meu futuro. Fica essa mensagem para você. Não deixe o presente sem administração. Não viva no passado. Cuidado com o passado. O passado passou. Memórias são boas quando são boas. E o futuro a Deus pertence. Paz e luz. Cresça e seja abençoado. Amém?